Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre qual a importância das pistas visuais no trabalho com os autistas e como se trabalhar essas pistas visuais. Eu sou a Laine Queiroz, neuropsicopedagoga do Construindo Aprender Psicopedagogia. Não sai daí. Bom, gente, como vocês já sabem, né? Eu já comentei aqui nos vídeos anteriores. Se você perdeu os vídeos anteriores, tô deixando o link aqui na descrição para você acessar. Bom, as pistas visuais são super importantes para a gente estabelecer uma comunicação alternativa com as pessoas que têm o TEA, para que elas consigam se expressar e a gente consiga aí estabelecer uma comunicação. Então, elas são muito importantes para que a gente consiga estimular o ouvir e o interpretar das pessoas com o TEA. Mas o que são essas pistas visuais, afinal de contas? Bom, as pistas visuais, elas são imagens que auxiliarão nas atividades diárias das pessoas com TEA. Então, elas vão auxiliar, conferindo aí para eles maior autonomia, maior independência na realização dessas atividades de forma gradual. Então, por exemplo, as pistas visuais elas podem ser utilizadas em atividades básicas de higiene da vida diária, como, por exemplo, escovar os dentes, lavar as mãos, tomar banho, entre outras situações. A ideia é a gente montar um passo a passo da sequência com imagens significativas, e aí pode ser fotos da própria criança fazendo essa sequência e colocar no local onde ela realizará essa sequência. No início, é interessante que o adulto esteja junto com a criança, nomeando as imagens, realizando os movimentos junto ali com a criança, para que realmente ela possa significar essas pistas visuais, tá certo? Aos pouquinhos, conforme a criança vai adquirindo essa autonomia, sai a figura do adulto, ficam ali as sequências de imagens, que são as pistas visuais daquela ação, e a criança começa a executar essa rotina de forma autônoma e independente, mas ainda com o apoio das pistas. Conforme o tempo vai passando e essa criança vai realmente internalizando essa rotina, essa ação, as pistas vão sendo removidas também de forma gradual. Bom, aonde que eu coloco, né, essas pistas visuais? Eu já comentei aqui com vocês. A gente vai colocar essas pistas no local aonde a ação vai acontecer. Então, se de repente eu vou criar pistas de um banho, eu quero que essa criança, que essa pessoa com TEA, ela comece a ter essa autonomia, essa independência de tomar banho sozinha, eu vou criar a rotina, a sequência do banho, então vou criar as imagens das pistas visuais, vou plastificar e vou colar dentro do box, que é o local onde a ação vai acontecer, tá certo? Quais pistas, né, que a gente pode criar? Todas possíveis e necessárias, de acordo com a realidade individual e a necessidade individual de cada criança, de cada pessoa, tá bom? Quais locais que a gente pode desenvolver esse tipo de trabalho? Bom, as pistas visuais a gente pode utilizar em casa. Então, desde atividades diárias, como hábitos de higiene, de repente até como arrumar uma mochila para ir para a escola no dia seguinte, organizar os brinquedos, organizar os materiais escolares, realizar as tarefas da escola. A gente também pode utilizar as pistas visuais na escola. Então, na escola, os professores podem criar pistas visuais de tudo que vai acontecer na escola. Então, desde a chegada do aluno até o momento da sua saída. Pode-se criar pistas visuais de como usar o banheiro de maneira autônoma na escola, de como ir até o intervalo, essa rotina, né? Esse movimento de ir até o intervalo, pegar o lanche, sentar, comer, jogar no lixo, ir para filas, escolas que utilizam filas e voltar para a sala de aula. Pode-se usar pistas visuais na aula. Então, o que vai acontecer naquela aula? Se criar pistas de sequências de tudo que vai acontecer durante o dia. Isso é super importante, porque é um apoio para essa criança entender o que vai acontecer com ela, já preserva essa questão da surpresa, porque o elemento surpresa não é bem recebido por crianças e pessoas com o TEA. Então, é importante que se exista essa organização, que se exista essa forma aí de se comunicar, tá certo? Para quem atende também crianças em consultório, também é legal criar essas pistas visuais sobre tudo o que vai acontecer durante o atendimento. Então, lá no consultório, quando eu atendo as crianças com TEA, eu já tenho as pistas visuais desde a chegada, que é um cumprimento,
até todas as atividades que a gente vai realizar naquele dia, até o momento de ir embora, que é a despedida, que é a hora de dar tchau. E a criança, ela vai seguindo aquilo. E aí a gente consegue ter maior tranquilidade, a criança vai ganhando autonomia, vai ganhando independência, tá bom? Lembrando que as pistas visuais não servem para substituir a comunicação verbal de forma alguma. Ela, na verdade, é uma incentivadora, é uma propulsora dessa comunicação verbal. Por isso é importante que, por mais que a gente utilize essas pistas, essas imagens, que a gente sempre fale o que cada imagem representa e o que está acontecendo. Então, por exemplo, numa pista visual do banho, quando o adulto vai começar vai intermediar essa situação, esse vai ser esse mediador, vai fazer essa mediação, no começo ele vai falar, olha, aqui você vai tirar a roupa, olha aqui o menininho tirando a roupa, olha, aqui você vai ligar o chuveiro. Então é importante que exista essa forma verbal de comunicar a cena para que a criança perceba a importância da comunicação verbal, tá bom? Então as pistas visuais também servem de apoio para isso, certo? Bom, gente, é importante ressaltar que as imagens das pistas visuais devem estar associadas a ações positivas. Então, imagens de criança sorrindo, feliz, executando aquela ação, tá bom? Isso é super importante para incentivar mesmo a execução da ação. As pistas visuais também são utilizadas nas PECs. O que são as PECs? PECs significa Picture Exchange Communication System, que é um sistema de comunicação por troca de imagem. Esse sistema é bem antigo e é utilizado por crianças que não falam, para que elas consigam se expressar, consigam se comunicar, transmitir alguma mensagem a alguém por meio dessa troca de imagens. Então, são imagens que a gente constrói com várias situações. Então, por exemplo, vai ter uma imagem do eu quero, e aí algumas imagens do que poderia ser uma comida, uma bebida, um livro, alguma situação assim. E aí é usada uma base para que a criança consiga se comunicar por meio desse sisteminha aí de troca de imagens, tá bom? Então tem eu quero sanduíche, eu quero água, para as crianças que realmente não falam nada. A ideia, como eu falei novamente, também das PECs, não é substituir a comunicação verbal pela troca de imagens. Isso é apenas um estímulo. Por isso que a comunicação verbal, né, esse estímulo verbal precisa acontecer o tempo todo pelo adulto. Então, sempre que a criança se comunicar pela imagem, eu estou sentindo medo. Estou sentindo tristeza, estou sentindo alegria. É assim que ela vai se comunicando pelas imagens que eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia como funciona. A ideia é que o adulto verbalize aquilo, olhando sempre na altura da criança e verbalize para que ela vá percebendo que existe uma outra forma de se comunicar, que é a comunicação verbal. A ideia é que aos poucos essas trocas de imagens vão sendo diluídas, né, vão sendo gradativamente substituídas pela comunicação verbal, que é o nosso principal objetivo, é realmente deixar essa criança apta à comunicação verbal. Mas quando a criança realmente ainda não tem essa habilidade, ela não consegue se comunicar, ela precisa se expressar de alguma forma e a gente precisa conseguir se comunicar com ela de alguma forma. E aí as pistas visuais são maravilhosas para realmente fazer esse processo aí de transição até que a criança realmente consiga ter a comunicação verbal. Então, as pistas visuais, elas incentivam, elas estimulam a comunicação verbal também. Então, é super importante a gente utilizar, conversa com o terapeuta, conversa com a pessoa que está atendendo essa criança com TEA, para que ajude vocês, para que intermedie, para que medie toda essa forma aí de intervenção com as pistas visuais.
adotando essas pistas visuais, melhorando a comunicação com a criança ela vai ficando mais independente, com maior autonomia e vai conseguindo realizar as atividades desde as mais simples até as mais complexas de maneira autônoma. Então é super importante a gente adotar esse sistema de comunicação, incentivando aí a comunicação verbal, tá certo? Espero ter ajudado vocês. No próximo vídeo eu vou trazer um pouquinho sobre rotina visual, que é super importante para os autistas, e também sobre a história social. E aí não perde, fica por dentro. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e compartilha para ajudar muitas pessoas, tá certo? O meu muito obrigada e até mais!